Vamos começar agora com a geometria espacial. Em outras palavras, vamos expandir nossos conhecimentos sobre geometria para a terceira dimensão. Vamos sair daquele mundo chato, bidimensional, e dependendo do seu ponto de vista pode ser chato em vários sentidos, e vamos entrar para o nosso mundo, o mundo que tem três dimensões espaciais. Nós podemos dizer largura, comprimento e profundidade. Essa é a palavra-chave aqui. Eu acho que a forma mais fácil de entrar nesse mundo das esferas, dos cones, das pirâmides, dos prismas, etc., é introduzindo o paralelepípedo retângulo. Talvez esse nome seja novo, mas é basicamente um tijolo. É mais ou menos o formato de um tijolo. Então, mais ou menos assim. Minhas habilidades artísticas não são muito boas. Tente imaginar esse sólido aqui com profundidade, né? Imagine que essa aresta, nós vamos mudar um pouco de termos agora, ao invés de falar de lado, nós vamos falar de aresta. Imagine que essa aresta aqui, essa parte aqui, ela está saindo da tela, ela está indo em direção a você, e essa parte aqui, ela está indo para dentro, ela está indo para trás. Então, tente imaginar isso aqui com alguma profundidade. A gente chama de paralelepípedo retângulo porque ele tem ângulos de 90 graus, né? Por isso, paralelepípedo retângulo. Uma hora ou outra eu vou acabar falando o nome disso aqui errado, então. E o cubo, que talvez seja o sólido mais comum que você conhece, né? Você pode pensar num dado ou até mesmo no brinquedo, aquele cubo mágico. Ele é um paralelepípedo retângulo no qual todos os lados têm a mesma medida. Vamos supor que se esse lado tem medida 5, esse lado também é 5, esse 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 é 5, etc. E claro, se eu fosse desenhar também as partes que eu não consigo enxergar, seria mais ou menos assim. Se eu fosse fazer pontilhado as partes que eu não consigo enxergar, que estão lá atrás escondidas. Aqui também seria mais ou menos assim. Mas enfim, isso não nos interessa muito agora. Vamos ver então como nós podemos calcular o volume desse paralelepípedo retângulo. E volume é basicamente a medida do espaço que esse sólido ocupa. Então, vamos supor que essa medida aqui é 3, essa medida aqui é 6 e essa medida aqui é 4. E claro, você pode ver claramente que a gente pode transportar essas medidas, né? Se essa aresta tem medida 3, essa aresta também é 3, essa aresta aqui de trás também é 3. Se essa aqui tem medida 6, essa aresta também tem medida 6, essa aqui também tem medida 6. Se essa aresta tem medida 4, essa aqui também é 4 e essa aqui atrás também é 4. E agora eu vou montar uma grade aqui nesse meu paralelepípedo retângulo. Na verdade, eu vou dividir ele em, vários cubos. Eu vou cortar ele. Então, essa aresta aqui tem medida 3, eu vou dividir em três partes. 1, 2, 3 partes. Essa aresta tem medida 4, então eu vou dividir aqui. Cada um dos lados, na verdade, cada uma desses polígonos, na verdade, que delimitam o meu paralelepípedo retângulo, nós chamamos de faces. Então, você pode ver que ele tem 6 faces, né? Se você contar aqui no cubo, você tem 1, 2, essa aqui atrás 3, essa aqui na frente 4, 5 e a face de baixo 6 faces. Então, vamos continuar aqui. Então, essa face tem aqui medida 4, então eu vou dividir em 4 pedaços. 1, 2, 3, 4. E aqui tem medida 6, então eu vou dividir em 6 pedaços. 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu só vou completar aqui a grade, aqui também. 1, 2, 3, 4, né? A medida aqui é 4. Essa medida aqui é 3, então eu posso repartir também em 3 partes. 1, 2, 3. E aqui a medida é 6, então eu vou repartir em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagine que todas as medidas aqui são iguais, né? Claro que aqui os tamanhos estão bem diferentes por causa das minhas excelentes habilidades artísticas. Mas então, na verdade, eu dividi esse paralelepípedo retângulo aqui em vários cubos, né? Vários cubos pequenos. Né? Por exemplo, se eu tirar esse sólido aqui, se eu tirar só essa parte aqui da frente, só esse canto aqui, se eu pegar ele aqui fora,
desenhar ele aqui fora, vai ser, na verdade, um pequeno cubo, né? Que eu tenho aqui no canto. Se eu pegar, vamos supor, aqui embaixo, essa parte aqui de baixo também vai ser um pequeno cubo. Certo? Então, na verdade, eu dividi ele em vários cubos. E vamos supor que eu quero contar o número exato de cubos em que eu dividi esse paralelepípedo retângulo. Então, como é que nós faríamos? Bom, eu tenho basicamente 3 camadas nesse paralelepípedo retângulo, né? Eu tenho uma camada, 2 camadas, 3 camadas desses cubos. Então, contando só essa primeira camada aqui, só essa primeira camada, vou tentar pintar aqui, para você entender o que eu estou dizendo, essa primeira camada aqui, quantos cubos eu tenho nela? Bom, se você ver, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 cubos. Ou eu poderia simplesmente fazer 6 vezes 4, são 24 cubos que eu tenho nessa primeira camada aqui. Só que eu tenho 3 camadas, né? Eu tenho 3 dessas camadas de 24 cubos. Eu tenho essa primeira aqui de cima, tenho também essa camada aqui do meio, que tem mais 24 cubos, e essa camada aqui embaixo, que tem mais 24 cubos. Então, o número total de cubos que eu tenho é 24 vezes 3, que é igual a 72 cubos. Se eu fosse contar todos, né, eu teria, então, 72 cubos. E, basicamente, o que a gente fez? A gente multiplicou as medidas, né? A gente fez 6 vezes 4, que é 24, e daí a gente multiplicou pela altura, então, que é 3, né? Isso aqui é como se fosse a altura do paralelepípedo retângulo. Isso dá, então, 72. E é desta forma que nós calculamos o volume de um paralelepípedo retângulo. Eu vou desenhar um outro aqui do lado. Quando nós estamos calculando o volume de um paralelepípedo retângulo, é mais ou menos como se nós estivéssemos contando quantos cubos existe dentro dele. Então, por exemplo, se eu tenho aqui vamos supor que essa largura aqui é A altura é B e a profundidade aqui é C, o volume é dado por A vezes B vezes C. Exatamente como nós fizemos aqui, né? Claro que a ordem da multiplicação não interessa, mas nós só multiplicamos as medidas. A altura vezes a profundidade vezes, digamos assim, a largura, né? Então, 3 vezes 6 vezes 4, 72. E eu espero que você consiga perceber a semelhança entre essa fórmula aqui e a fórmula da área de um retângulo. Se você lembra lá da área de um retângulo, como é que a gente fez para achar a fórmula da área? Bom, eu fiz mais ou menos assim. Vamos supor que essa medida aqui é 4 e essa medida aqui é 6. Então, eu posso repartir. Se você assistir o vídeo lá sobre as áreas, eu fiz exatamente isso, né? Eu posso repartir esse lado em 4, esse lado aqui eu posso repartir em 6. E se eu quiser contar quantos quadrados eu tenho aqui dentro, como é que eu faço? Bom, eu posso ir contando um por um, eu posso simplesmente fazer 6 vezes 4, que é 24. Eu falei assim, é exatamente dessa forma que a gente calcula a área de um retângulo. A gente pega a base, né? Se esse 6 aqui for a base e esse 4 for a altura, h, a gente calcula a área assim, base vezes altura. Então, é como se nós estivéssemos contando quantos quadrados eu tenho nesse retângulo. Aqui no paralelepípedo é basicamente a mesma coisa. Eu basicamente estou contando quantos cubos eu tenho dentro dele quando eu uso essa fórmula do volume. Então, eu podia simplesmente dar a fórmula e você com certeza saberia calcular, é muito fácil. Mas eu realmente quero que você entenda que essa fórmula aqui é como se nós estivéssemos contando o número de cubos que eu tenho aqui dentro. Assim como a fórmula da área de um retângulo, é como se eu estivesse contando quantos quadrados cabem dentro daquele retângulo. Então, é interessante fazer essas analogias para a gente entender melhor de onde vêm essas fórmulas. Então, vamos usar agora algumas medidas mesmo, né? Vamos supor que eu tenho aqui um paralelepípedo retângulo, a gente geralmente... vamos supor que essa medida aqui é 5, essa medida aqui é 15, essa medida aqui é 10. E claro, então aqui seria 10 também, aqui atrás seria 10 também, aqui seria 15, aqui seria 15, aqui seria 5, aqui seria 5. Como é que nós calculamos então o volume? E vamos supor que as medidas estão em centímetros, então 15 centímetros, 10 centímetros, 5 centímetros. Então, o volume ele é igual a 10 centímetros, lembrando, a ordem na multiplicação não interessa, vezes 5 centímetros, que seria a nossa altura, vezes 15 centímetros, que seria, então, a profundidade. Bom, 15 vezes 5, isso dá
75, 75 vezes 10, 750. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro é centímetro ao cubo, ou centímetros cúbicos. Né? Geralmente o volume vai ser dado em unidade de comprimento ao cubo, por exemplo, metro cúbico, centímetros cúbicos, polegadas cúbicas, pés cúbicos, etc. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre as unidades, tem também o litro, enfim, talvez até algumas outras unidades usadas em outros países, galões, etc., mas isso não é tão importante agora. E só para finalizar esse vídeo, que eu já devo ter confundido você demais, né? Mas só para finalizar, qual seria então a fórmula para o volume de um cubo? Qual seria a fórmula para o volume de um cubo? Lembre-se, o cubo é um paralelepípedo retângulo, só que todas as medidas têm o mesmo valor. Então, vamos supor, a profundidade tem medida A, a altura tem medida A e a largura também tem a mesma medida A. Então, o volume é justamente a largura vezes a altura, né? O B aqui seria correspondente à altura, e a altura, no caso do cubo, tem a mesma medida, vezes a profundidade, que também tem a mesma medida. Então, o volume é A vezes A vezes A, que é A ao cubo. Então, o volume de um cubo é a medida da sua aresta elevado ao cubo. Então, se a aresta tivesse medida 5 centímetros, o volume do cubo seria 5 centímetros ao cubo, que é 125 centímetros cúbicos. Então, era isso. Espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.